Então, pessoal, vamos lá, né? Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre as RAS, né? As redes de atenção à saúde. Vamos ver algumas das ações dos centros, né, de atenção primária à saúde na prevenção de distúrbios hemodinâmicos, alguns protocolos de ações da rede terciária no tratamento de distúrbios hemodinâmicos. Isso aqui só superficial, só para vocês entenderem que cada instituição, né, vai ter o seu protocolo, o seu POP, o seu padrão, o seu protocolo padrão operacional, que ele vai seguir para um choque, para edema generalizado, para todo tipo de problema, infarto. Então é só para vocês terem essa noção. A gente não vai entrar em detalhes, que eu não vou chegar para vocês e pedir qual é a miligrama que dá, né, para a pessoa que está em choque hipovolêmico. Então é diferente. É só para vocês terem essa ideia de que cada instituição vai ter o seu guia, o seu protocolo com esses procedimentos. O quê? Isso. Ele tem um procedimento dele. Normalmente se segue o padrão, mas ele pode fazer as alterações de acordo com o que o chefe, né, do hospital disser em reunião que se decidiu que se acha melhor. Podem fazer essas modificações. Por isso cada um tem o seu guiazinho lá de POPs, né? Então, gente, a rede de atenção à saúde, ou RAS, ela foi implantada pela portaria 4.279 de 2010 e consolidada pela portaria de consolidação no número 3 de 28 de setembro de 2017, que é a mais utilizada, né, essa última, e se constitui nos arranjos organizacionais das ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico, de gestão, que buscam garantir a integralidade do cuidado. Então, quando eu coloco aqui apoio técnico, logístico, de gestão, o que eu quero dizer para vocês é que isso vai envolver muito mais do que o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem. A gente tem administradores nesse processo, a gente tem, né, a parte do direito envolvida na administração de todas essas unidades que funcionam como uma rede integrada para que se atinja a integralidade do cuidado. Então é a agente de saúde que vai lá na casa daquele senhorzinho dizer que ele tem, né, que parar de fumar, porque isso aumenta o risco cardiovascular, de doenças cardiovasculares, instigar ele a procurar a unidade de saúde para, sei lá, fazer um exame preventivo para ver como é que está o colesterol. Ao mesmo tempo, vai para o segundo passo, se ele seguir o conselho da agente de saúde, ele vai na unidade básica fazer esse hemograma. Se detectarem alguma coisa, ele vai partir para o outro nível, né? Ele vai no hospital para fazer exames mais complexos. Então vai aumentando o ramo da tecnologia, mas tudo isso faz parte de uma única rede, que tem por objetivo cuidar desse paciente. Então as RAS, elas podem ser temáticas, como as RAS para a saúde mental, para a urgência e emergência, para a saúde da mulher, certo? Então é uma rede mesmo de integração. Então na saúde mental, por exemplo, a gente tem, né, as estratégias de reabilitação psicossocial que envolvem assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras também, tá? Tem a atenção de urgência e emergência para as situações que sejam necessárias. Tem a atenção hospitalar, a gente tem o CAPS para fazer essa atenção constante com as pessoas. Então está tudo integrado para tentar melhorar a saúde desses indivíduos. Então nas RAS existem várias conexões formando aquela rede, ou seja, vários pontos de serviços de atenção à saúde que estão ali arranjados de forma a assegurar a integralidade da assistência à saúde para o paciente. É importante que fique claro que, apesar dos serviços terem níveis tecnológicos distintos, não significa na RAS que um serviço seja mais importante do que o outro, tá? Cada serviço vai conseguir dar resolutividade a alguma necessidade. Então é por isso que a gente fala que dentro de uma RAS não existe uma hierarquia. O serviço de alta complexidade ele vai ser mais importante do que o agente de saúde que vai lá no contato pessoa a pessoa. Não existe isso. Nenhum é mais importante que o outro. A gente tem, obviamente, um processo de coordenação, de gestão dentro dessa rede para que ela funcione de fato, mas nós não temos uma hierarquização lá dentro de dizer o que é mais importante e o que não é. Então aqui, né, a pessoa, ela vai ter o CRAS, vai ter a Academia da Saúde, quando a prefeitura vai lá e coloca aqueles aparelhos na pracinha, né, para as pessoas se exercitarem, faz parte desse processo.
Melhor em casa, né? Os programas que tem o atendimento na UPA, o atendimento diretamente no hospital, aqueles programas de dança, né? Que tem na praça, que é financiado pela prefeitura ou pelo estado, para as velhinhas ir lá e ficarem dançando, se movimentando. Por quê? Porque isso é um tipo de política de controle, de prevenção de doenças, aí especificamente as doenças cardiovasculares. Então, tudo isso está integrado com a rede. Eu não vou colocar a aula de dança ali aleatoriamente só para alegrar, não é só pelo lazer. Tem todos os outros fatores, está no momento devido, vai ter uma reunião em que chega lá, olha, a gente está tendo frequência de aula. É aquela senhorinha que a agente de saúde diz, eu falei com ela está indo, eu indiquei para ela ir, para melhorar. Então, está tudo integrado. Então, percebe-se que na atenção básica vai existir a baixa complexidade, já na atenção hospitalar ou terciária vai existir a alta complexidade, corroborando diferentes densidades tecnológicas, mas que estão permanentemente integradas, como eu já disse. Então, por exemplo, um indivíduo que não teve um problema de saúde resolvido completamente, ele pode ser encaminhado a ações de atenção à saúde, por isso é um arranjo organizativo de ações, né? Registros e gestão. Então, o indivíduo ele tem uma hipercolesterolemia que não vai ser resolvida de imediato, então ele vai precisar ser o quê? Acompanhado, né? Então, a gente tem que fazer esse registro e tem que fazer a gestão de quem irá ficar acompanhando aquele indivíduo, para evitar que ele se disperse, que ele não volte mais. Então, tudo isso tem que estar integrado. Então, a parte mais importante de uma RAS é a gestão, certo? É essa coordenação. Portanto, o objetivo de uma RAS é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como também incrementar aqui o desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica, sanitária e econômica. Tá? Então, por isso que a gente tem, além quando a gente fica falando de integralidade, a gente também pode associar a palavra interdisciplinaridade. Nós temos os mais diversos ramos atuando dentro de uma RAS, para que a gente consiga mesmo ofertar esse serviço com todas essas qualidades aqui. Então, as características de uma rede de atenção à saúde envolvem a formação de relações horizontais, como eu já disse, não tem hierarquização, a gente tem uma coordenação, uma gestão, mas a gente não tem esse é mais importante, esse é menos importante. Porém, tem como base o centro de comunicação a atenção primária à saúde. Eu não tenho uma hierarquização do sistema, não tem aquele que é mais importante e aquele que é menos importante. Mas é fato que dentro dessas redes, o principal que a gente pode colocar entre aspas, né, é a atenção primária à saúde. É ela que vai fazer direcionamento, se é para um agente de saúde, se é para algum programa de bem-estar, se é para algum programa de melhoria de hábitos, se é para rede secundária, se já é para alta complexidade da rede terciária, é ela que vai fazer essa coordenação, essa gestão. Então, a principal base da gestão e da coordenação da RAS vem da atenção primária à saúde. Por quê? Porque tudo começa na atenção primária à saúde, né? Através da unidade básica de saúde ou da unidade de saúde da família, porque é nesses setores que a gente tem um alto potencial de resolutividade. Cerca de 80% dos problemas de saúde da população são resolvidos na atenção primária, tá? Então, a gente quer justamente que eles não vão aí para o nível secundário, para o nível terciário. A gente quer resolver o quanto antes. Por isso, quando a gente fala que a atenção primária, apesar dela não ser muito cativante, né, para os médicos, mas ela é a principal, porque a maioria se resolve nesse nível, tá? Então, é esperado que os pacientes não cheguem no nível terciário. Então, por isso que a gente coloca, entre aspas, que a atenção primária é o principal ponto dessas redes de atenção à saúde. É após a passagem por essa unidade básica de saúde que o paciente pode ser encaminhado para outro ponto de atenção dessa rede de atenção à saúde. Seja um especialista, seja um exame, seja um acompanhamento por um agente de saúde, seja um programa, né, de melhoria de hábitos. Então, tudo isso vai depender da ação, da gestão dessa atenção primária. Então, no SUS ocorre uma descentralização pelas necessidades de saúde do usuário, da população, como a gente sabe. No entanto, tudo deve ser intercomunicado. Por isso que existe certa centralização
é essencial para o funcionamento pleno das redes, tá? Então, além disso, as redes, elas têm responsabilização contínua e integral na atenção. Tem uma linha de cuidado multiprofissional, então a gente tem várias especialidades atuando em conjunto. Repito mais uma vez que essas especialidades não é porque eu tenho um pediatra, um cardiologista, um neurologista, não. É porque eu tenho um médico, eu tenho um enfermeiro, eu tenho um agente de saúde, eu tenho um auxiliar de enfermagem, eu tenho um gestor, eu tenho um administrador, então eu tenho várias pessoas interprofissionais atuando. Tem como objetivos em comum, né, todos os componentes da rede, seja de alta complexidade, seja da atenção primária, seja um programa de hábitos saudável, eles têm um objetivo em comum, que é o cuidado do paciente e a cura do paciente. E tem compromissos com os resultados sanitários e econômicos. Então, a gente não quer fazer um investimento numa rede de atenção à saúde, fazer vários programas que não culminem no resultado. Quando a gente for fazer as análises epidemiológicas, não está, de fato, diminuindo a incidência das doenças cardiovasculares, nada disso está acontecendo. Então, tem que ser um investimento que ele dê um retorno de fato, tá? Então, a gestão e organização das redes está diretamente relacionada à forma como se instituem os pontos de atenção à saúde, que são espaços onde se ofertam serviços específicos por meio de uma produção singular. Então, é a unidade básica de saúde, a unidade da saúde da família, o atendimento domiciliar, são os CAPs, as residências terapêuticas, ambulatórios especializados, que irá depender do foco da RAS, abrangendo todos os níveis. Então, quando a gente chega ali, eu tenho a parte do câncer no hospital, quando a gente já está no nível de alta complexidade, mas se eu venho ali para o laboratório da dor, o ambulatório da dor, né, ele é uma parte dessa rede. Laboratório da dor. Vocês não mandam da professora, não. Então, ali é a parte da rede. Então, ele vai fazer essa atenção para que o paciente ele tenha uma melhoria, os cuidados paliativos que fazem lá, né? Então, tudo isso faz parte. Lá tem umas ações, né, tipo, fazer um São João dos pacientes. Então, tudo isso é para melhorar ali o contato com o paciente, consequentemente, vai melhorar a qualidade de vida daquele momento que ele está passando. Isso vai depender do foco da rede, abrangendo todos os níveis, né? Então, tem para a saúde mental, tem para a urgência e emergência, tem para as doenças cardiovasculares, tem para as doenças osteoarticulares, certo? Então, por exemplo, na atenção terciária, as RAS dos hospitais podem possuir o ambulatório de pronto atendimento, a unidade de cirurgia ambulatorial, o centro cirúrgico, a maternidade, a UTI, todos eles fazem parte de uma rede de alta complexidade, tá? A rede, ela não vai ser totalmente separada por, como é que eu posso dizer? Por prédios, não, né? A UBS, ali é o CAPS, ali é o hospital, ali é a ambulância, ali é o agente de saúde, não vai ser tudo separado não, tá certo? A gente pode, dentro de um mesmo local, de um mesmo prédio, ter esses vários pontos de atenção, tá? Então, diferentes pontos de atenção à saúde, pois ele vai arcar com toda a demanda dos níveis secundário e terciário. Então, a gente encontra essas mais variadas ramificações dentro de um hospital, por quê? Porque ele vai atender demandas altas, tanto do que chega do nível secundário, como do próprio nível terciário, que vai diretamente, tá? Então, o sistema das RAS passam a operar em uma busca contínua por uma gestão eficaz e qualificada, proporcionando uma transparência e uma democratização no SUS, especialmente quando essa RAS é composta por vários municípios diferentes. Então, essa gestão ela tem que ser muito responsável. Das cidades mais afastadas, elas não vão ter o tratamento do câncer, elas não vão ter um centro de hemodiálise. Então, a gente precisa ter essa intercomunicação dessas redes, que elas não estão restritas a um único município. Elas podem estar expandindo para várias cidades, certo? Então, quando a gente olha ali, né, as atribuições dentro de uma rede, do interprofissional, né, de ter vários profissionais, todos têm um tipo de atribuição lá dentro. Eu trouxe para vocês o que é que eles colocam como atribuição do médico. Tem o que é que o enfermeiro tem que fazer, o gestor tem que fazer, o administrador tem que fazer, o diretor e assim sucessivamente. Mas aqui, o que é que o médico tem que fazer nesse sentido, né? Dentro de uma rede de atenção. 1. Realizar consulta para confirmação diagnóstica, avaliar a ação dos fatores de risco, identificação de possíveis lesões em órgãos-alvos e comorbidades, visando a estratificação de risco cardiovascular e renal global, solicitar exames complementares quando necessário, prescrever tratamento não medicamentoso,
tomar a decisão terapêutica, definindo o início do tratamento medicamentoso. Aqui eu destaco para vocês esse segundo, solicitar exames complementares quando necessários. Infelizmente, no nosso Sistema Único de Saúde, né, a rede pública, a gente tem uma restrição dos médicos a fazer essa solicitação, né? Tem que ser mesmo se ele tiver uma desconfiança elevada, porque senão ele vai ser chamado a atenção, que nem a gente viu lá, que os meninos têm a liga, né, da medicina preventiva, e a irmã do Matheus estava falando, que quando ela pedia muito exame, aí o pessoal ia lá e puxava a orelha dela, e peraí, se segura, não pode pedir exame desse tanto não. Então ele tem que pedir se for muito necessário, né? Infelizmente, né, na rede pública tem esse problema. Programar junto à equipe estratégias para a educação do paciente, encaminhar as unidades de referência secundária e terciária às pessoas que apresentam doença cardiovascular instável, de início recente, sem avaliação, e hipertensão arterial grave refratária ao tratamento, com lesões importantes em órgãos-alvos, como suspeita de causas secundárias, e aqueles que se encontram em estado de urgência e emergência hipertensiva. Isso aqui que eu tirei é de uma rede de atenção à saúde voltada para as doenças cardiovasculares, então por isso que tem essa especificação aí, tá? Então, encaminhar a unidade de referência secundária uma vez ao ano todos os diabéticos para rastreamento de complicações crônicas quando da impossibilidade de realizá-lo na unidade básica. Por que os diabéticos? A gente vai já ver que a gente tem uma classificação de risco para as doenças cardiovasculares, e quem é diabético, ele ganha vários pontinhos a mais. Então, vai aumentando esse risco dele desenvolver as doenças cardiovasculares. Encaminhar a unidade de referência secundária aos pacientes diabéticos com dificuldade de controle metabólico. Encaminhar a unidade de referência secundária os casos de dislipidemia grave que não responde à terapia não medicamentosa e farmacológica inicial. Perseguir obstinadamente os objetivos e metas do tratamento, então os níveis pressóricos, glicemia, hemoglobina glicada, controle dos lipídios e do peso, abstinência de fumo, atividade física regular. Então é ter aquele agente, né, aquele acompanhamento, obviamente, que a gente tem a ação do agente de saúde, mas o médico também tem esse papel de chegar na consulta ali de retorno e perguntar: e aí, você conseguiu parar de fumar mesmo? Você está praticando atividade física? Então, o médico também tem esse papel de estimular o paciente. Olha, porque às vezes o paciente, ele olha ali para um agente de saúde e ele não, como é que eu posso dizer? Ele não leva a sério, porque ele acha que o médico, ele está numa patente, como se fosse assim, superior. Então, quando é o médico que fala, ó, ou você faz o exercício físico, ou então você não vai para o caminho bom, não. Você vai pegar uma doença séria e nem sempre ela tem a recuperação. Então, eu via muito que as agentes de saúde falavam para as pessoas: olha, eu faço uma atividade física, a senhora precisa controlar essa pressão, não sei o quê. Ela, Ana, você vem tirar, você não precisa de nada, não sei o quê. Aí quando estava na frente do médico, ela falou: olha, ou você faz 40 minutos de caminhada todo dia, ou sua pressão não baixa mais não. No outro dia estava comprando tempo de caminhada. Pois é, infelizmente a gente tem essa cultura, né? Então, tem que fazer também, é papel do médico estimular que ele siga os programas que já fazem parte da rede. E aqui eu vou iniciar com alguns dados do que é que a gente tem que observar quando a gente chega num paciente, né, para determinar se ele tem esse risco para o desenvolvimento de uma doença cardiovascular ou não. Então, tem que ver o histórico familiar, se tem uma doença arterial coronariana prematura. Se for homem com mais de 45 anos, mulher com mais de 55 anos, já vai aumentando o risco. Se fuma, se tem o aumento do colesterol, se tem hipertensão arterial sistêmica, se tem diabetes, obesidade, né? Se é sedentário, se tem uma dieta pobre em frutas e vegetais, se sofre de estresse. Então, tudo isso tem que ser... Por isso que a gente diz que não adianta você chegar no consultório e perguntar ao paciente os sinais, os sintomas, pedir os exames e acabou. Você tem que conversar, você tem que saber o histórico, é o que vem da antropologia. Se você não conhecer o histórico do teu paciente, tu não consegue desenvolver um diagnóstico melhor. Então, tem que saber o que é que ele está passando, se ele está tendo algum estresse, se ele se alimenta bem, se ele está com condições de comprar comida, se não está. Então, tudo isso também faz parte da avaliação médica, tá? Então, a gente tem, né,
alguns fatores que são indicadores de alto risco para as doenças cardiovasculares. Então, se a pessoa já tem um infarto, se teve um AVC, né? Se tem uma doença aneurismática, doença vascular, se tem algum problema de isquemia, né? Insuficiência cardíaca, angina, isso aqui já é alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares sérias. E aí temos os indicadores intermediários, que são aqueles que fazem parte dos gerais que a gente viu anteriormente. Idade, né? Manifestações de aterosclerose, histórico familiar de infarto, diagnóstico de diabetes, de dislipidemia, síndrome do ovário policístico, é um risco, tá? Para as doenças cardiovasculares, fumar, obesidade, hipertensão arterial, tá? Doença renal também pode contribuir para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Então, quando chega lá na consulta para a classificação desse risco cardiovascular, se faz a avaliação clínica inicial, em que vai se determinar esses indicadores de risco, que a gente vai já ver quais são eles, que a pessoa vai somando pontos, e aí ela chega até um ponto. Você tem uma porcentagem de 60% de chance de em 10 anos desenvolver uma doença cardiovascular séria, né? Então isso vai se somando, então vai fazer essa avaliação clínica inicial. Se encontrar alguma doença vascular, né, uma aterosclerose ou uma doença renal, vai partir aqui para avaliação clínico-laboratorial, vai fazer o teste de hipertensão arterial sistêmica, de diabetes, vai ver a glicemia em jejum, o perfil lipídico, vai pedir um eletrocardiograma, creatinina para saber se o sistema renal está funcionando, exame de urina, tá? Então, a partir dos resultados, aí vai, né, se determinar. Se tiver com microalbuminúria, né, a diminuição da concentração da albumina, que foi que a gente viu? Diminui a concentração da albumina, a gente tem uma redução da pressão oncótica, vai gerar o edema, a gente vai perder o volume sanguíneo. Se eu perco o volume sanguíneo, eu tenho essa queda da pressão arterial, mas a gente também tem dano nos rins, né? Então, vai vir aqui para alto risco, ou seja, maior que 20% a chance de ter uma intervenção por doença cardiovascular em 10 anos. E aí vai se somando os resultados dos exames e, obviamente, da avaliação clínica para saber se a pessoa tem um risco moderado ou um baixo risco. Se a pessoa não tiver essa doença, aí os riscos que vão se somando são aqueles de idade, de diabetes. Se a pessoa fuma, né? Se a pessoa bebe. Então, aqui, ó... Sei que vocês não vão conseguir enxergar muito bem, porque é pequenininho, mas é o que a gente chama de score de Framingham, tá? Que é o que o médico ele vai fazer nessa avaliação clínica para determinar o risco de cada paciente desenvolver a doença cardiovascular em 10 anos. Então aqui, ó, se a pessoa tiver entre 40 e 44 anos, já botou um pontinho lá, ele já marca um ponto. Se a pessoa tem diabetes, já soma 2 pontos. Se a pessoa fuma, já soma 2 pontos, né? Aí vai ver o colesterol, se tiver elevado, já soma 2 pontos. Então, a pressão arterial, se tiver, né, desregulada, vai somar os pontos de acordo com o resultado da pressão arterial. E aí, soma-se todos esses pontos para que a gente chegue aqui nessa tabela. Se a pessoa somou 10 pontos, ela tem 27% de chance de, em 10 anos, sofrer uma intervenção por doença cardiovascular. Bom dia. Bom dia. Então, quanto mais, né, quanto pior a situação do indivíduo, maior vai ser esse score de Framingham e aí maior vai ser o risco dele desenvolver uma doença cardiovascular grave, certo? Pode ser que a pessoa que tem um risco de 56% não desenvolva a doença, pode. Mas não é o que a gente vê quando acompanha o quê? Os dados epidemiológicos. Ah, professora, quer dizer que um indivíduo que tem 70 anos, ele é super saudável, ele faz academia e tudo, não sei o que, mas só por ele ter 70 anos ele já vai somar 7 pontos? Sim. Porque quando se faz o estudo epidemiológico, vê que a incidência das doenças cardiovasculares aumenta muito a partir de 70 para cima, tá? Não significa que ele vá desenvolver, mas ele tem o risco elevado, 7, 14%, é o risco moderado, tá? A mesma coisa vai se fazer para as mulheres, né? Só que a gente tem aí uma variação nas pontuações no caso do sexo feminino, ok? Então, quando a gente identifica, né, um risco baixo, um risco moderado, um risco elevado, de acordo com o score de Framingham, vai se fazer algumas recomendações. Primeira delas, principalmente no baixo risco, né? Mudanças de dieta.
Então, diminuir o sal, por quê? Porque o sal está associado diretamente, né, à hipertensão arterial sistêmica. Açúcar também, porque também está relacionado à dislipidemia, ao diabetes. Aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, tá? Cereais, diminuir o consumo de gordura, o peixe, que ele é mais saudável. E também evitar a ingesta excessiva de álcool, mas por conta das doenças cardiovasculares, isso aqui estava no manual, tá? Que os homens, eles não tomem mais que 2 doses de álcool por dia e as mulheres 1 dose. Isso porque antigamente se dizia que o álcool, né, uma taça de vinho, ele ajuda a prevenir as doenças cardiovasculares. Só que eu achei isso extremamente estranho, né? Aí eu fui... pelo que estava lá, uma dose, deve ser uma dose de cachaça, uma dose de tequila e tudo, aí eu fui atrás, né? Isso realmente antigamente se recomendava. Vai beber uma tacinha de vinho, se não tem, beba uma dose de cachaça que ajuda a prevenir. No entanto, eu fui olhar ontem, porque eu achei muito estranho, e já existem diversos artigos de 2022 para cá, que dizem que não tem relação correta, dizendo que o álcool previne doenças cardiovasculares, tá? Então, pois é. Eu tinha visto uma entrevista com um cardiologista falando sobre esse assunto, assim, em relação ao vinho, ainda procede essa informação. Por causa do antioxidante, assim, mas o resto... Não é por conta do álcool, é por conta das substâncias antioxidantes da uva, que você pode adquirir comendo a uva. Exatamente. Não tem como estar muito de casa, assim, por causa da Covid. Sim. Aí, tipo assim, não foi sério, mas só que eu parei para pensar assim, realmente, porque assim, o vírus pode estar dentro da gente, tem que causar doença, por exemplo. Aí o pessoal que bebia muito álcool dizia, ó, se ingerisse, lavando a mão com álcool por dentro, se o vírus entrar, quem bebe álcool não vai ficar com Covid, não, porque o álcool mata por dentro. O álcool cai pro sistema. É porque o povo conversa, o povo queria era beber e tá arrumando conversa. O álcool cai pro sistema digestivo. O vírus tá lá na corrente sanguínea circulando para todo canto. O povo vai sem vergonha. É sem vergonha isso. Mas é isso aqui que se coloca, né? De orientações de dieta. Essa parte aqui do álcool não procede mais, tá? Pela quantidade de artigos que eu encontrei ontem, isso aqui não procede mais, tá? Então, além disso, né, além da dieta, também tem que recomendar fortemente, né, atividade física, pelo menos 30 minutos por dia. Pode ser uma atividade física moderada, mas que ela seja contínua ou que ela vá acumulando. Se ela não for moderada, que ela seja intensa. Por exemplo, a pessoa só quer ir 3 vezes na semana, mas que seja intensa. Ou então você faz todo dia ela bem leve, bem moderada, tá? Se o indivíduo fumar, né, você tem que perguntar também nesse processo, justamente para fazer a classificação de Framingham. Então você pergunta se o indivíduo fuma, fuma é ótimo, se ele fuma, se não, vai reforçar, né, que ótimo, permaneça assim, não fume nada, nem eletrônico, nem maconha, nem cigarro, nem nada. Agora, se fuma, aconselhe a parar de fumar de forma clara e, não? Parar de todo jeito de fumar. Então você está disposto a parar de fumar agora. Aí você vai dizendo as vantagens, né, de parar de fumar. Aí você pergunta, você está disposto a parar de fumar agora? Isso aqui é um protocolo, né, que o médico tem que seguir. Se a pessoa disser que sim, aí você vai dar todo o suporte. Tem os adesivos, né, para ajudar a ir largando aos poucos. Tem o acompanhamento, tá? Vai informar a família, vai definir uma data para parar total, porque começa com os adesivos e tudo mais para ir liberando e depois vai parar total. Se não, vai continuar tentando, olha o mal, não sei o que, seu risco vai aumentar e tudo. Aí você tenta. Mas a gente o pessoal que trabalha assim com maconha, eles falam que é mais benéfico o pessoal idoso do que o pessoal jovem, porque tipo, justamente estimula a neurônio, e aí já com o pessoal jovem eles falam o contrário, tipo, retardo, assim. Maconha não tem vantagem para ninguém. Nenhum. Quando vocês tiverem... porque a maconha, ela tem 2 princípios ativos que a gente vai ver lá na última semana. Na última não. Na 7ª semana, que vai ser de drogas, essas coisas, né? E vocês vão ver que o que ela faz no nosso sistema nervoso não vale a depressão que ela causa, entendeu? Então, por mais que seja que não tem o
o agente mais agressivo nunca vai ser benéfico, entendeu? Por mais, claro, que a pessoa está lá morrendo de dor, você quer tentar ajudar de todo jeito na maconha que vem sem o agente mais agressivo, né? Para tentar reverter ali a dor da pessoa que está sofrendo e tudo com alguma doença degenerativa. Mas ela não traz vantagem nenhuma assim, a nível corporal, de que ela vai melhorar o seu metabolismo. Não, ela traz danos principalmente a nível do sistema nervoso. Ela é muito depressora, ela vai causar lesões nos neurônios, tá? Que a gente vai ver só lá na 7ª semana do 2º bloco, tá? É importante falar essas coisas, a questão do aconselhamento, da avaliação da preparação e tudo. Mas Bom dia. a pessoa sabe que ela está fazendo uma coisa que é valendo. Sabe? Eu acho que só falar, você não deveria fazer isso, com base nos princípios, talvez tenha uma resistência maior a depender da pessoa. Não, acho que nesse ponto é diferente, sabe por quê? Porque quando tu chega, se você falar, é como as campanhas, né? Antitabagismo e tal, não funciona para quem fuma, mas se tu chegar para a pessoa e disser, ó, teu exame deu isso, isso, isso. Se tu continuar fumando, tu vai morrer. Mas a questão Eu tenho que... é porque na sensação de alívio, se ela está sofrendo uma situação de violência e Sim. então, a gente quanto mais eu olhar para essa Do seguir o protocolo, né? Pois é. Sempre, de qualquer atendimento, quanto mais você imergir dentro do paciente, melhor, né? Porque se tiver uma questão dessa, aí você vai fazer o acompanhamento com CAPS, já vai aí ramificando a rede, né? Para que a pessoa consiga se livrar do vício que pode matar ela, mas que acaba compensando, né, as situações que ela passa em casa. Então vai fazer o acompanhamento psicológico para isso. Então você tem sempre, se puder, né? Porque a gente fala isso, mas a realidade é diferente. A realidade tem lá 20 pacientes do lado de fora esperando, então você não vai ficar conversando e tal para saber o que é que está acontecendo na vida da pessoa, infelizmente, né? Então, quando a gente identifica um risco baixo, né, da pessoa desenvolver a doença cardiovascular, a gente vai aconselhar quanto ao fumo, quanto à nutrição, a manutenção do peso, né, fazer atividade física, ênfase nas medidas não farmacológicas, tá, para hipertensão, a vacinação contra a influenza, que ela também pode favorecer o agravamento das doenças cardiovasculares. Se o risco for moderado, né, médio, a gente adiciona aquelas recomendações. Intensificar esses conselhos, né, de hábitos, nutrição, a dieta com características cardioprotetoras, considerar a farmacoterapia contra o tabagismo, considerar programa estruturado de atividade física, aspirina em dose baixa. E aqui, quando o risco é alto, a gente adiciona a todas essas medidas estatinas, né, beta-bloqueadores, IECA para pacientes diabéticos e com DRC. Meu Deus, eu esqueci o que é o IECA. Inibidor da enzima conversora de angiotensina. Pronto, isso aí. Então a gente vai utilizar também os alvos farmacológicos mais específicos para evitar cada vez mais o agravamento da doença. Isso quando a gente está ali, né, a nível de atenção primária, a gente não está tendo ainda encaminhamento para os níveis de complexidade. Quando a gente vai para os outros níveis de complexidade, a gente vai para o especialista, vai para os exames. E se a pessoa, infelizmente, tiver alguma coisa acontecendo que tenha que ser direcionada para a rede mais complexa, a rede terciária, aí a gente parte para alguns protocolos que também devem ser feitos nesse atendimento quando a gente recebe essa pessoa com esses agravos, né? Então vai olhar lá se a pessoa está tendo perda de sangue e aí vai fazendo da mesma forma que se fez lá para classificar o risco da pessoa, para classificar o risco da ação que vai ser tomada. Então, frequência de pulso, pressão sanguínea, frequência respiratória, pressão, débito urinário, como é que está o funcionamento do sistema nervoso central, se é a reposição de fluidos, como é que ela está funcionando. Isso quando a pessoa já chega com um dano hematológico muito elevado. Então a pessoa está em choque, né? Um choque cardiogênico pela deficiência da doença cardiovascular. Então você tem que avaliar todos esses parâmetros para decidir o que é que vai fazer a partir dali. Então a pessoa está chocando, você quer ver a pressão do pulso. Se a pessoa está em choque, o pulso vai estar forte ou fraco. Se a pessoa está chocando, o pulso vai estar forte ou fraco?
fraco, né? Porque a pressão arterial está caindo, né? Ela vai estar fazendo muito xixi ou nenhum, né? Porque vai estar sinalizando lá para absorver toda a água, para que essa água aumente o volume sanguíneo, que isso consequentemente vai aumentar a pressão arterial. Então vai ver a pressão sanguínea, né? Ela vai estar mais baixa ou normal. Pronto. Então tudo isso vai ser observado nesse processo quando o indivíduo chega lá com um agravo dessa doença cardiovascular. Isso, obviamente, estou me referindo ao choque cardiogênico, mas pode ser qualquer um dos outros, tá? E a partir desse momento que se faz essa classificação, essa determinação do que o indivíduo está fazendo, ó, aqui no sistema nervoso central, se ele chega confuso, a gente também, ó, isso aqui aí de fato é um choque, não está chegando oxigênio no cérebro e o indivíduo está confuso, não sabe nem qual é o nome dele, que dia é hoje, tá? Então, a pessoa chega lá em choque por politrauma, por exemplo, aí vai ver se tem hemotórax, vai ver se está em choque cardiogênico, se houve lesão no coração, se é choque hipovolêmico por hemorragia. E tudo isso vai ter os procedimentos, não quero que vocês adentrem isso aqui, tá? Os procedimentos operacionais de cada instituição. Normalmente se segue um padrão, mas cada instituição, por determinação da diretoria de cada centro, né? O médico, ele tem a chefia de cada centro, da cardiologia, de não sei o quê. Então ele vai lá e determina como ele vai atuar em cima daquela situação, certo? Então tem o procedimento operacional para o choque persistente, para o choque séptico, para o choque hipovolêmico, tá? Se tem trauma torácico, se tem trauma abdominal, se tem fratura pélvica, de onde é que está vindo, né, essa hemorragia. Então ele vai determinar para poder tomar a melhor medida que vai tentar controlar aquele choque hipovolêmico. Ok? Tranquilo? Foi pronto, minha gente. Bora.